Grande Ricardo. Salve, Radisson. Você tá bem, meu querido? Me ouve bem? Tudo bem e você, meu amigo? Tudo em paz. Que bom estar aqui contigo, cara. Opa, um prazer enorme. Deixa eu só confirmar com o pessoal como é que tá a audição. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Laís, Cinto, Herbert. Ricardo, que prazer receber você. Ô, meu Acho que querido, tem eu que tô aqui. bastante tempo que a gente não se vê, não se encontra. Nossas audiências presenciais já vão lá para a memória, né? Já 2 anos e meio, quase 3 anos. Obrigado, Arthur. Ótimo, pessoal, muito obrigado. E, pessoal, eu tive um pequeno atraso, um pequeno problema técnico aqui, então houve esse atraso. Eu quero então já iniciarmos a live, porque afinal de contas o tempo do Ricardo e principalmente o tempo de vocês é extremamente importante. Mas antes disso, eu quero fazer uma breve apresentação do professor Ricardo. Ricardo Pereira de Freitas Guimarães, oriundo do Pará, conhecê-lo fazendo audiências aqui na minha unidade, Tumbiara também, Goiatuba, à época. O professor Ricardo, ele é mestre e doutor em Direito do Trabalho, Relações Sociais pela PUC de São Paulo. É acadêmico número 81 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho ou Academia Nacional de Direito do Trabalho, Ricardo? Eu sempre Brasileiro. confundo. Brasileiro. Brasileira, né? Exatamente. Tá? Ele é professor do COGEA, que é a pós-graduação da PUC de São Paulo. Autor de diversas obras, e dentre essas obras eu destaco a CLT comentada, que está na segunda edição, não é isso, Ricardo? É isso. Segunda e talvez última, né? Porque a gente não consegue mais atualizar nada na vida. Essas mudanças constantes, essa instabilidade das normas trabalhistas, esse é um problema que eu acho que nós ainda temos que dedicar a ele, né? Eu dediquei um pouco na minha pesquisa no mestrado, mas eu acho que principalmente no âmbito jurisprudencial, acho que nós vamos ter que assentar sobre isso. Até porque a jurisprudência do TST ainda ela não adotou um determinado ritmo, um determinado sentido de uma estabilidade. Num sentido ou no outro sentido, né, Ricardo? Eu acho Então, isso, hein, Radisson. Primeiro eu tenho que te agradecer a oportunidade de estar contigo. É sempre uma honra, né? Os nossos papos. Pena que hoje a gente não está tomando um vinho, né? Porque as ideias vão saindo de uma forma melhor. Queria agradecer a todos que estão aqui com a gente nesse papo que a gente vai tentar ter, e eu acho que vai ser interessante. Vi aqui alguns amigos, Pragmácio, Arthur e outros tantos alunos, amigos seus, alunos seus, alunas, e queria realmente dizer que é um prazer para mim estar aqui. E o Rato, que não é bobo nem nada, pegou um tema que ele domina demais para conversar comigo, mas não vale humilhar, tá, Rato? Vamos só conversar. na realidade, a gente vai bater um papo, mas eu acho que esse tema é extremamente importante e você disse aí a questão que eu dominaria. Não, na realidade, eu fiz uma pesquisa sobre esse tema, né? Tem 3 anos que eu estou escrevendo, estou pesquisando, nós já conversamos sobre alguns pontos dos honorários advocatícios. Mas nós sabemos, né, Ricardo, que os honorários advocatícios sucumbenciais, em especial, eles têm uma importância muito grande para a advocacia, e eu acho que essa importância supera, inclusive, a forma que eles são tratados pela legislação e também a forma que nós, juízes e advogados, tratamos desse tema. Infelizmente, essa é uma constatação e eu imagino que você tem a mesma compreensão que eu. Nós temos que fazer uma meia-culpa, que efetivamente temos honorários advocatícios, eles são muito maltratados, né? Mas Ah, me fala uma coisa, pode ir, meu amigo. não, e não é de hoje, né, Radisson? Eu vejo esse assunto, e já disse isso na OAB, por isso fico bastante tranquilo em conversar contigo sobre isso. Eu acho que o pleito de honorários
na Justiça do Trabalho, sucumbenciais, foi uma luta muito grande da Ordem dos Advogados do Brasil. Só que da forma que ele foi colocado, não é? Gerou tanta incompreensão, principalmente quando a gente olha o sistema jurídico da forma que ele foi posto, não é? Por exemplo, talvez o medo causado em reclamantes, não é, de propor eventuais ações em razão dos honorários, questões como, por exemplo, você tem o direito a receber verbas rescisórias, postula isso, e mais um direito que você acredita ter. Se você perde esse segundo direito, se tira do valor das verbas rescisórias devidas por força de lei, inclusive com uma previsão normativa de multas se não pagas num prazo, para que você pague, por exemplo, honorários de sucumbência. Né? Então, são tantas questões que acabam saindo desse tema honorários, que a gente até fica assim com um pouco de receio. Eu vou te falar a minha opinião claramente. Eu acho que honorários de sucumbência nesse trabalho não deveriam existir. Sendo extremamente honesto, falando, está ouvindo isso de um advogado. Uhum. Um advogado. Porque, veja só, também aqueles que advogam para empresas têm sofrido, e como a gente está falando da importância dos honorários, né, têm sofrido em seus contratos descontos em razão da existência da sucumbência. Olha só. Então, se eu tenho um valor por ato, não é? A empresa diz para mim, olha, era esse o valor por ato, ou era esse o valor por pasta mensal. Só que assim, Ricardo, agora você tem sucumbência, não é? Então vamos revisitar nosso contrato. Então, assim, em algumas situações, a fixação, não é? A existência, melhor dizendo, dos honorários criou algumas situações embaraçosas para os próprios advogados. Entendi. E aquela prática ou a previsão, como nós temos lá no sistema, no microsistema dos juizados especiais, você já chegou a cogitar se isso seria interessante aqui no processo do trabalho, Ricardo? Por exemplo, não teríamos honorários no primeiro grau, mas em grau recursal, se for mantida a decisão, o recorrente ter que suportar os honorários sucumbenciais. O que você me diz dessa perspectiva? Sabe o que eu te diria? Se eu pudesse ser alguém um dia e falei isso, então, olhando o nosso sistema, e um dos problemas dos honorários advocatícios, você sabe, foi ligado àquela ideia de liquidação da petição inicial. Exato. Não é? É um grande data vênia, é um grande equívoco, não é? Até porque a CLT tem disposição própria, não é, para os atos de acertamento e atos executórios. Eu jogaria os honorários para a liquidação processual, por exemplo. Eu acho que aí nós poderíamos começar a pensar. Talvez, em certa medida, essa forma que você também identifica, como acontece nos juizados especiais, poderia trazer algumas vantagens realmente para a questão dos honorários advocatícios. Mas, sabe, Hudson, eu vejo um problema assim, de base cultural com relação aos honorários advocatícios. Cultural da magistratura, da advocacia, da empresa, do próprio empregado, que já teve alguns processos na Justiça do Trabalho, tem dificuldade com relação a isso. Então, você vai lá, cobra 30% do êxito, e aí não pode receber a sucumbência, tem juiz que diz que não pode passar disso, então tem que tirar a sucumbência. Sabe, cria uma situação tão cheia de embaraços que, assim, se você me perguntasse a minha opinião, eu acho que mais atrapalhou, em certa medida, a advocacia, não obstante a gente saiba da importância disso, da questão de ser uma verba de natureza alimentar, já declarada até pelo STJ e tudo mais, mas eu vejo dessa forma, sem muito ânimo hoje. Entendi. Entendi. Deixa eu saudar o pessoal que está chegando aqui, Ricardo. Luiz Fernando, o Rodrigo entrou novamente. O Pragmácio, um forte abraço, tá? Um prazer recebê-lo aqui. Aliás, um prazer receber a todos aqui. É sempre muito bom a gente ter uma audiência tão Agora, eu tenho uma pergunta significativa. para fazer também. Podemos, vamos fazer.
Nathalie, tudo bem? Gersina, G, eu vi a doutora Marília agora há pouco. Ô, Ricardo, vai pensando aí, o que que... Nós tivemos duas leis muito... que provocaram duas alterações muito sensíveis no processo brasileiro, né? Que foi o CPC de 2015, né? E a Lei 13.467. Para você, o CPC de 2015, o que que ele impactou positivamente ou negativamente quanto aos honorários advocatícios? Ele criou o sistema, né, de degrau de honorário advocatício, né, a gente sabe disso. O que é da do 85 ali para frente, se eu não me engano, algo assim, não tenho muita memória sobre o número de artigos, sou péssimo nisso, mas ele tenta retirar, digamos assim, ele apresenta um risco à parte, da mesma forma que a CLT, dela querer continuar demandando. Não é? Ela diz assim, olha, você pode, o duplo grau de jurisdição, você pode exercitar. Só que é o seguinte, se você não tiver razão, Radson, vai levar mais um honorarinho aí na conta. Não é? Uhum. Então, veja, tem duas formas de você identificar isso. Uma com uma autodefesa, e aqui autodefesa, por favor, entre aspas, não estou falando tecnicamente o que é autodefesa, né? Seria Sim, mais claro. uma defesa do Poder Judiciário quanto ao número de ações que ele efetivamente recebe. De um outro lado, você pode dizer, nossa, eu como advogado posso ganhar de novo, não é? E lava suas mãos para as partes que estarão pagando esses honorários em certa medida, principalmente no processo civil, em que a gente não tem essa assimetria, né, dos sujeitos processuais. Uhum. Não é? Mas o que realmente nos deixa, eu acho, numa situação delicada, e sempre nos deixará, até que isso talvez amadureça de alguma forma na nossa cabeça, na nossa cultura, é essa sistemática de que há uma conta a se pagar sempre que se quiser demandar. Não é? E a gente viu aí, pelo menos com a Lei 13.467, agora falando da CLT, que a gente teve uma queda nas ações trabalhistas gigantescas. Não é? Podemos dizer que é só em relação a esse fato? Não, mas podemos dizer que esse fato contribuiu? Eu acho que aí sim. Não é? E também, Radson, a gente não pode esquecer, e eu sempre já disse isso também, repito, na própria Ordem dos Advogados do Brasil, né, na presença até do presidente da Ordem, e a gente tem que olhar no espelho retrovisor. Por quê? Também as demandas com pedidos que eram absurdos, eram realizadas por nós advogados. Nós advogados. Então, a gente também tem que fazer essa meia-culpa e olhar a resposta, talvez, que o próprio legislativo tenha nos dado. Eu não consigo te dizer se é para melhor ou para pior, honestamente, sabe? Eu tenho essa dúvida. Eu acho que o CPC perdeu algumas oportunidades, como, por exemplo, procedimentalizar as ações coletivas, não é? Talvez fosse um caminho muito melhor do que criar umas outras formas que foram criadas, por exemplo, de honorário. Não sei, estou dando aqui uma ideia, apenas uma vaga. Não é? A gente não tem uma forma procedimental de tratar as ações coletivamente. E nós poderíamos resolver as coisas de outra forma. Tanto é verdade que, às vezes, você vê o próprio Ministério Público do Trabalho entrando, por exemplo, com uma ação contra o iFood, querendo o vínculo de todo mundo, que nós sabemos que é impossível. Não é? Ora, se o vínculo é individual, pessoal e etc., nós sabemos que esse tipo de ação não tem como vingar dentro do nosso caminho hoje, do nosso procedimento. Identificar a particularidade de cada uma daquelas relações, né? Você não consegue tê-la de forma genérica. Mas você tocou no assunto aí que é muito interessante, que é o tema dos honorários recursais, que era um anseio da advocacia e assim, foi previsto no âmbito, já tinha a previsão lá na 9.099, né, com caráter sancionatório, e essa mesma perspectiva foi trazida pela 13.105 também. Só que me pareceu que foi muito tímido o legislador, porque ele fala, olha,
tem honorários recursais, mas na soma dos honorários recursais e dos honorários originários ou sentenciais, vamos utilizar esse qualificativo, não pode ultrapassar o limite máximo, que é o limite de 20% lá no processo civil, e que nós aqui, inclusive, temos um limite um pouco inferior, né? O nosso teto aqui, ele é de 15%. Né? Não sei para você, mas não sei se essa é a sua compreensão, mas me pareceu que foi um passo, uma tentativa, um ensaio, mas um ensaio muito, muito pequeno, muito curto, muito tímido mesmo. Exato, é um degrau bem tímido, não é? Olhando por essa perspectiva que você coloca, é um degrau tímido, é assim, vamos lá e de repente fala, não, vamos lá, mas vamos deixar limitado aqui mesmo, né? Exato. Ponto. E aí eu não sei também se isso acaba, né, gerando o efeito esperado, e eu nem sei qual seria o efeito esperado, não é? Porque, veja, é evidente que o honorário de sucumbência é importante, a gente teve lá atrás, você sabe melhor do que eu, uma tentativa de se ajustar dentro do processo do trabalho os honorários pela reparação integral, né, do Código Civil, etc. Tal, não é? O que também não foi acolhido, e também acho que não deveria ser acolhido, na minha modesta opinião, porque é uma coisa que eu realizar horas extras e eu tenho uma outra prescrição para um outro título e perdas e danos, a prescrição é maior, eu peço horas extras como perdas e danos. Então, eu não gosto muito dessa mistura, principalmente dentro de um processo. Eu acho que o processo ele tem que ter um caminho, é o jogo jogado, sabe, Rads? É o jogo jogado. Pode fugir muito da perspectiva do que ele nos propicia, não é? Então, eu tenho alguns receios. Mas nesse verso que você disse, eu acho que foi assim, foi tímido mesmo, não é? Não foi assim, com fé, né? Digamos assim. Ele não tava convencido. Eu acho que ele falou, deixa eu fazer um ensaio, mas quer saber, eu vou fazer um ensaio pequenininho apenas, só para não desapontar ninguém e tudo, deixa eu fazer este ensaio. Deixa eu cumprimentar a Franciele, a doutora Rita, a Natália, está lá nos Estados Unidos nos assistindo, a Yara, Lindomar, a Elaine, a G, Gersina. Eu quero te perguntar uma coisa. Opa, claro! Porque você é o papa do tema e você fica me perguntando aqui. É o seguinte, olha, os honorários, né, parece que são efetivamente um capítulo lá da sentença, né? É muito interessante porque é uma verba em tese, que seria acessória, pelo menos quando a gente fala digamos assim, do valor de condenação, ou do que se atingiu economicamente na ação, ou do valor da ação, não é? Nesse sentido apenas seria acessório, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser um capítulo da sentença. Não é? Sim. E sendo um capítulo da sentença, ele, no meu modo de ver, quando a CLT fala assim que eu juiz, tenho que fixar os honorários com base no zelo, no local, etc. e tal, todos aqueles elementos que, digamos, uns mais objetivos e outros mais subjetivos, não é? Exato. Eu ouvi de você, se quando você fixar os honorários, se um juiz, quando fixa os honorários, ele tem que fundamentar porque fixou naquele valor. O Ricardo, o CPC, acho que essa década passada, ela foi uma década extremamente paradigmática na evolução da ciência processual. E você, como um pesquisador nato, tem também essa compreensão, no sentido de que a atividade jurisdicional, e você utiliza muito essa expressão, em especial a partir do professor Lênio Streck, não é uma atuação em si. Ela não basta por si. Ela tem que buscar os seus fundamentos de validade, de legitimidade, a partir dos elementos do processo,
a partir dos elementos normativos que se apresentam na Constituição e também toda a estrutura normativa. E a década passada ela foi muito especial no sentido de realçar essa necessidade que o julgador tem de não apenas apresentar a resposta, mas apresentar o porquê. Quando o julgador apresenta a resposta, ele tem que levar em consideração aquilo que as partes apresentaram para ele ali. Ele pode ter a sua opinião, o seu posicionamento, mas ele tem que falar o porquê que o argumento A, B e C da parte autora não se aplica, o argumento D, E e F da parte Ré não se aplica, e o porquê que ele então vai utilizar o argumento G, mas antes disso ele tem que oportunizar a manifestação às partes, evitando a decisão surpresa, né? Então, foi uma década em que consolidou essa compreensão de um contraditório, o princípio do contraditório, não apenas formal, ciência e reação, mas sim material, influência e não surpresa. A partir do CPC de 2015, nós tivemos isso de uma forma muito explícita, lá no 489, parágrafo 1º, regulamentando um dispositivo da Constituição. E um amigo nosso em comum, o professor Nelson Neri, ele fala, gente, a fundamentação é algo tão importante que o legislador constitucional, fugindo de um tradicional critério de não estabelecer nulidade, porque não é tarefa da Constituição falar isso é nulo, isso não é nulo, mas o legislador constitucional falou, olha, se a decisão judicial não fundamentar, ela será nula. Ou seja, isso quem fala é o professor Nelson Neri. Daí a importância do contraditório, mas apenas agora, nessa década passada, que parece que nós começamos a perceber a importância da fundamentação. Bem, e nós sabemos que os honorários advocatícios, efetivamente, eles se tornam um capítulo da decisão, em razão do princípio da autonomia que caracteriza os honorários advocatícios, eles passam a ser um capítulo, embora antes do CPC, se a decisão nada mencionasse, eles não poderiam ser cobrados. Outra coisa absurda que o CPC veio e corrigiu, né? Mas, ainda assim, a prática ela é muito maléfica para com o advogado e para com a parte. Por quê? Porque o juiz, normalmente, ele não vai fundamentar o porquê que ele está deferindo 5% e não 10%, e não 15%. Ele vai falar, olha, acho que os honorários devem ser fixados em 10%, mas o porquê que ele fixa em 10% se nós temos uma margem, um teto e um piso? Será que o juiz tem uma liberdade de caminhar dentro dessa margem, dessa moldura? E me parece que não. Me parece que o legislador, quando ele estabelece o CPC, lá no parágrafo 2º do 85, a CLT, no parágrafo 2º do 791A, estabelece quais são os critérios. São 4 estabelecidos ali: o zelo do advogado, o trabalho realizado por ele, a importância da causa, o local, a duração. Ele estabeleceu alguns critérios, e você bem fez o registro, alguns mais objetivos e outros menos objetivos, mas foram estabelecidos. E penso eu que o juiz deve falar, olha, o advogado nesse processo atuou com maior zelo, porque a petição inicial dele traz argumentos que não são utilizados pela jurisprudência para me auxiliar a decisão aqui. O advogado da parte reclamada também o faz. Não, houve um menor zelo porque esse tema aqui já está consolidado na jurisprudência, mas eu tenho, por meio de uma súmula, de uma OJ, mas eu tenho aqui 5, 6 julgados sobre esse mesmo tema. Ou seja, algo tautológico, algo redundante, né? Olha, o trabalho realizado pelo advogado aqui foi satisfatório, não foi razoável. Não, foi insatisfatório. Apesar de o cliente dele ganhar a causa, porque efetivamente o direito do cliente dele foi o que se apresentou, mas o trabalho realizado por ele, com formulação de perguntas impertinentes, formulação de pedidos de diligências desnecessárias, isso tudo resulta num trabalho
inferior, trabalho não razoável, consequentemente, eu vou fixar, utilizando esse critério, um percentual menor. O seu livro não chegou ainda, mas nele eu construo ou apresento, eu sou mais da ideia de eu apresentar uma fórmula aritmética simples, em que são 4 critérios, mas você divide, você tem condições pela letra da lei de dividi-los em 6. Então são 6 critérios utilizados pelo juiz para fixar os honorários advocatícios. E se eu tenho um percentual mínimo, que são 5%, depois eu até quero ver contigo se seria mesmo 5% ou nós podemos ter um percentual menor. E nós temos um percentual máximo, que é de 15%, aí você aproveita depois e me responde se o percentual para nos 15% ou nós podemos chegar a 20%. Se eu tenho esses 2 parâmetros, um mínimo e um máximo, eu também tenho um mediano, que é o médio. Então eu posso fixar, olha, se a conduta do advogado, se o zelo do advogado for um zelo elevado, então por esse critério, 15%. Mas o processo tramitou todo na sede do juiz, agora ainda mais com as audiências telepresenciais, tudo por meio eletrônico. Então, esse critério vai atendido no mínimo 5%. O juiz, então, vai fixar a cada um desses critérios e ele vai falar o porquê, ainda que fale. Eu acho que não precisa dele fundamentar de forma exaustiva cada um desses critérios, porque senão nós vamos ter uma sentença de 5 partes para tratar do direito do autor e uma outra parte de 10 páginas para falar só sobre os fundamentos. É preciso fazer a indicação. É aquilo que um amigo nosso, professor aí bem próximo da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Rodrigo Mazei, recorrendo às lições de Pontes de Miranda, ele fala, olha, não pode ter nem a omissão ontológica, é quando não se manifesta sobre o pedido sobre o tema, nem uma omissão relacional, ou seja, o juiz deve fazer a relação da sua decisão com os fundamentos, né? E aí o juiz então vai pegar todos esses 6 critérios, vai fazer a soma 5, 10 e 15, e depois vai dividir por 6. Ele chega a um determinado percentual, pode ser 7,25, 7,50, 8,66, e aí chegamos. Então, me pareceu, é onde eu falo, não, se mérito eu tiver, foi simplesmente ter trazido para o papel a busca de oferecer para o juiz uma forma de apurar, de fixar os honorários do advogado. E aí também entra outra questão, porque a fundamentação ela autoriza o controle, a sindicância por parte do advogado. O advogado vai falar, olha, excelência, você está falando que o zelo foi baixo aqui, mas olha só, eu peguei a lição do professor Ricardo Pereira e trouxe aqui. Aí é 0 de honorário. Veja só, em audiência, eu não formulei perguntas impertinentes, pelo contrário, o senhor não fez algumas perguntas e eu complementei as indagações, o senhor foram registradas e que o senhor, inclusive, utilizou as respostas às minhas indagações para julgar o processo, mas aqui o senhor está fixando em 5. Temos uma contradição aqui. Então, a fundamentação permite isso, facilita o trabalho para o juiz, para que não seja algo tão aleatório, e esse é um problema, né, a gente julgar. Reparação de danos morais, de danos extrapatrimoniais, que a 13467 veio estabelecer ali aqueles parâmetros, o fez mal, mas pelo menos trouxe alguns parâmetros que antes nós tínhamos uma dificuldade enorme. Hoje, por exemplo, num dano moral, dano extrapatrimonial de cunho coletivo, é uma dificuldade enorme a gente fixar o valor dos honorários, né? Mas e aí, aquela minha indagação, o que você me diz? Podemos ter honorários inferiores a 5% e superiores a 20% por uma importação lá do CPC? Então, Rato, eu acho o seguinte, eu acho que enquanto a gente não tiver, né? Veja, por que eu vou dizer isso? Eu tenho que explicar antes, porque senão dá errado. Veja, 467, quem inseriu isso aqui, esse pouquinho de honorário advocatício, a gente já viu o samba que virou, não é?
Agora, veja só, além desse sambinha que a gente está cantando e tentando chegar, e a CLT que eu fiz, enfim, a atualização dela, acho que uma semana depois da reforma, eu já dizia que isso aqui ia acontecer, eu dei sorte, eu acertei nessa. Né? Falei, vai ser inconstitucional por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu acho assim, além disso, enquanto a gente não tiver o nosso Código de Processo do Trabalho, para a gente ter os nossos problemas, não é? A gente vai continuar a importar, às vezes, problemas e, às vezes, soluções do CPC. Tá? E isso vai depender demais da forma que o magistrado vê se aquilo colide, não colide, se a norma é taxativa, se a norma não é taxativa, se a norma é ampliativa, se a norma é exemplificativa. Não é? Eu não vejo, por exemplo, se ali está entre 5 e 15, está claro que é entre 5 e 15. Certo? Agora, se você pegar um processo gigante, com rogatória, com não sei o quê, com não sei o quê, e você achar que 20, que é o teto, é possível, não é? O que você vai me dizer? Isso contraria a CLT? Contraria o processo do trabalho? Fixar isso? Será que contraria? Não é? Eu vou falar para você, eu tenho dúvida. Se fosse juiz hoje, eu não sou, não é? Eu ficaria no 5 a 15 e jogaria dentro desse espaço. E eu te digo por quê, Radson. Eu te digo isso porque eu acho que a 13467 trouxe coisas que eu acho admiráveis no processo. Por exemplo, e vou te dizer uma, a questão da citação de quem será incluído no processo para que se defenda. Eu acho muito razoável isso. Sim. Acho muito razoável, até porque alguém que passasse na porta de algum devedor de justiça de trabalho, às vezes tinha sua conta penhorada. E não basta passar na porta. A gente tem que ter algumas comprovações para expropriar bens de alguém. Não é? E isso, infelizmente, claro que não é regra geral, mas isso acontecia com uma frequência que a gente sabe que não é tão pequena. Então, por exemplo, isso para mim foi um procedimento criado interessantíssimo. Agora, por exemplo, outro procedimento que eu acho que agora está se definindo de uma forma que não é tão salutar é esse problema de não poder colocar uma empresa do grupo, por exemplo, em execução. E isso vai criar uma circunstância de insolvência com empregados, ex-empregados, absurdo. Não sei se é o melhor caminho. Não é? Então, em razão dessas circunstâncias que a própria lei trouxe e a acomodação da jurisprudência que a gente tem que ter, como você bem disse, o TST não é, ainda está trabalhando com isso. Veja, a gente tem quantas OJs e quantas súmulas que estão fora de padrão absolutamente. Por quê? Porque o TST teve que primeiro decidir aquela questão, se precisaria daquele número de sessões, daquele número de julgados, para poder revisitar orientações jurisprudenciais e súmulas. Não é que realmente hoje você pega a súmula da equiparação salarial, a súmula, tem muitas que não tem mais relação nenhuma com o que está no texto da lei. Exato. Não é? Então, eu hoje, Radson, a minha resposta hoje, pode ser que amanhã eu mude, tá? Eu transitaria entre 5 e 15. Por essa, não usando nenhum argumento de que o CPC não se aplica. Não é isso. É que eu acho que a gente tem uma regrinha aqui pronta. Senão, o que acontece? Foi a mesma coisa. A gente tem uma regra, eu acabei de falar isso aqui, para a execução trabalhista. A gente tem a regra da liquidação, a gente tem tudo lá. Que coisa é essa inventar que tem que ser líquida a petição inicial? Não está nem escrito isso. Então, veja só, a gente já não consegue resolver, às vezes, os nossos problemas processuais. Não é? E quando eu começo a pensar, sabe, e assim, quero dizer que eu respeito quem pensa assim, não tem problema nenhum. Eu erro bastante, viu, gente? Na norma, quem está aqui para isso. Quem escreve, quem tenta pensar, erra muito. É isso, a ideia é essa, é errar para construir. Não é? Então, assim, eu ficaria mais, digamos assim, no momento que nós vivemos hoje, na CLT. Mas não porque eu ache que é absolutamente equivocado o sentido de, excepcionalmente, puxar dali ou daqui ou de acolá. Mas eu, se fosse magistrado, mas como Deus sabe o que faz, não me tornou,
não é? Eu ficaria nessa regrinha. Entendi. E você abordou um ponto extremamente importante, crítico e sensível, que é justamente a aplicação do CPC, das regras do CPC, no artigo 85, com aquele monte de parágrafos lá, no processo do trabalho. Né? E a jurisprudência trabalhista vai demorar muito mesmo para definir. Não, aplica-se essa regra? Não, não se aplica essa outra regra, porque nós temos uma definição expressa na CLT, e uma das definições expressas na CLT é justamente essa questão do percentual, de 5 a 15%. Aí nós chegamos a uma outra indagação, será que esse percentual aplica, esses percentuais aplicam-se a todas as hipóteses ou não, né? Agora, um ponto que eu queria ver com você, discutir com você, que isso o CPC definiu e a CLT seguiu no mesmo caminho, é a definição dos honorários advocatícios como um crédito do advogado. Porque você lembra que a Lei 8.906, lá em 1994, no artigo 23, falava, ó, os honorários são do advogado. Mas aí, o que a jurisprudência do STJ falava? Não, realmente, os honorários sucumbenciais são do advogado, mas nós vamos permitir a compensação. Se o autor ganha e perde, então, dos honorários que são do advogado, nós vamos descontar aqui o valor que deve para o advogado da outra parte. Aí se compensa, se sobrar alguma coisa, a gente paga o advogado. Agora não. Primeiro definiu de forma expressa que os honorários são do advogado e também, eu não diria um efeito backlash, mas foi contrário à jurisprudência, falando não pode compensar. E eu acho que isso foi um ganho muito grande para a advocacia, a doutora Suzana, a Érica, o Márcio, a doutora Cíntia Barroso, o Osmar, grande Osmar, um abraço, tá, meu amigo? O Osmar é um colega magistrado aqui, que se aposentou, agora está atuando de forma muito ativa na advocacia. O Paulo Basílio, daí de São Paulo, o Nilson, a Kelsey, a Karina, minha colega Rodolfo, fizemos uma live com o Rodolfo do Rio de Janeiro, foi excelente, Rodolfo, um grande abraço. Deixa eu ver mais quem. Prática Ambiental, Ricardo Lopes. Pessoal, sintam-se todos cumprimentados, quem eu não cumprimentei, citei, sintam-se todos. O que você me diz, Ricardo, dessa opção legislativa? Essa opção legislativa, eu acho que ela foi... Ela deu o valor que não foi dado ao advogado quando o Supremo decidiu manter, por exemplo, o jus postulante, não é? Os honorários sucumbenciais eram tratados como um tema exatamente do jeito que você falou. Se sobrar, eu pago, não é? Se não sobrar, aí o senhor vai ver o jeito do senhor pedir em algum lugar, faça uma ação, não sei, telefone para alguém, mas não sobrou, não é? Só que assim, não tem o menor sentido e cabimento. Se o STJ diz que isso tem uma natureza alimentar, não é? Isso ser pago se sobrou, não é? Então, nesse viés que você citou, eu achei extremamente interessante. Mas sabe que eu acho curioso na questão dos honorários advocatícios, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, é a enorme confusão, Hudson, entre assistência judiciária e benefício da justiça gratuita. Não é? A gente sabe que, em tese, a assistência judiciária, quem faz é o sindicato. Não é? E, por essa razão, como nós não temos a nossa, digamos assim, os advogados dativos do trabalho, ou algo que se aproxime disso, não é? Que faça aquele serviço, não é? Nós não temos alguém que faça de graça para o reclamante, ou que receba de alguma forma. A gente deu essa função ao sindicato. Por isso, o sindicato recebia, enquanto sindicato, os honorários lá, os assistenciais, etc. e tal, que você bem mais conhece do que eu, e fixava lá aqueles dois critérios sumulares dos dois salários, não é? E etc. E o teto de 15 também, não é? Por isso, daí veio os 15, viu, Hudson? Da nossa lei. Foi daí, viu?
Foi daí que veio os 15. Por isso que não é 20. Veio de lá. Não é? E aí a gente confunde, tanto confunde, que não foram poucas as decisões que disseram assim, é beneficiário, mas tem que pagar honorário. Porque confunde assistência judiciária com benefício da justiça gratuita. Não é? E veja, nem na mesma lei os institutos estão. Né? A gente sabe que estão em legislações absolutamente diferentes. Não é? Então, eu acho que essa é uma confusão também, que agora que parece que o pessoal está se dando conta. Não é? De que, peraí, ele tem os benefícios. Não, realmente ele tem. Mas não, eu não posso pegar qualquer crédito de qualquer outro processo ou desse e fazer com que isso seja revertido. Não é? A gente tem que tomar alguns cuidados. Não é? Eu até sugeri uma vez, num comentário meu, que talvez num caso, a gente sempre conversou, nós dois, sobre o princípio da proporcionalidade, não é? Olha que curioso. Que é, inclusive, o tema da a sua tese, né, de doutorado, o princípio da proporcionalidade no direito do trabalho. Por sinal, uma excelente tese, muito bem construída, e que depois se transformou em um livro, não é isso? Publicado pela editora RT, não foi isso? Isso, lá do tempo dos dinossauros, isso. Veja, já falava o seguinte, olha só, Hudson, que curioso. As duas verbas têm natureza alimentar. Tanto o crédito desse empregado, em tese, né? Estamos falando em tese, tá? Tanto o crédito do empregado como o honorário devido. Não é? Será que no caso concreto eu posso fazer um juízo de proporcionalidade com relação a isso? Para pagar ou não pagar, por exemplo? Não é? São coisas que a gente tem que pensar. Por quê? Porque a legislação, a cada dia que nosso tempo passa, e nosso tempo está passando muito rápido, a velocidade das coisas, isso a gente fala todo dia, não é? Menos legislação a gente vai ter, menos a gente vai ter a possibilidade de fazer a simples subsunção de fato à norma. Muito mais a gente vai ter que usar princípio, né? Princípio regra, o princípio norma, dependendo do autor, para aplicar diretamente, porque a lei não vai ter exatamente o que a gente quer. Não é? Então, essa é uma preocupação que eu tenho também. E deixo aqui. Agora eu também quero te ouvir sobre um negócio. Espera aí. Eu quero saber de você como você vê o controle de fixação dos honorários. Não vem com conversa, não. Só me pergunta. Você finalizou a sua participação aí falando dos princípios, né? E uma das principais conquistas, e aí isso é doutrinário, que acabou chegando na legislação, é a adoção do princípio da causalidade para fixação, como critério de fixação dos honorários advocatícios. Embora a gente dê o nome de honorários sucumbenciais, que a princípio estão vinculados a uma sucumbência, mas tecnicamente não é a sucumbência em si que enseja o pagamento dos honorários advocatícios, mas sim o fato de alguém ter dado causa ao surgimento indevido do processo, que normalmente esta pessoa é a sucumbente. Normalmente. Mas nem sempre. Imaginemos a situação de embargos de terceiro, imaginemos o ajuizamento de uma ação consignatória, o juiz identifica que há diferenças, imaginemos a própria noção de perda no processo do trabalho. Se eu ajuizo pedindo 10 e só ganho 1, não significa que eu perdi 9. Significa que eu deixei de ganhar 9, mas eu ganhei 1. Consequentemente, quem deu causa ao surgimento do processo em relação a esse objeto foi a parte reclamada, que me parece que o TST tem caminhado nesse sentido, que é algo que eu defendi. Eu já conversei com você lá quando surgiu a lei, que eu sempre defendi essa ideia, né, que me parece que é mais justa e atende, inclusive, aquela preocupação que você já manifestou no início, a preservação de um mínimo à parte reclamante e, principalmente, não assustá-lo, não tornar os custos do processo como um impedimento no acesso à postulação. Mas, Rato, deixa eu falar uma coisa aqui. Sim, claro. Por isso, veja como as coisas fecham. É por isso que não pode se exigir liquidação da inicial.
Entendeu? Por essa razão. E a segunda razão, eu vou te dizer, de uma forma bem clara, e eu estou falando hoje, por exemplo, de São Paulo, tá? Eu sei que há Uhum. estados em que isso é possível, não é? O CPC exige sentença líquida para inicial líquida, não é? Exato. E agora eu quero saber como é que eu faço aqui em São Paulo. Eu embargo de declaração todos os processos que eu tenho com relação a magistrados que exigem a liquidação da petição inicial, por exemplo. Olha só, veja, eu estou e o magistrado está, data vênia, tatíssima vênia, o Pedro Manos me disse, finado Pedro Manos, que depois que a gente fala data vênia, a gente pode falar qualquer coisa. Nós, ambos estamos prestando um desserviço, não é? Primeiro, porque Uhum. não é a lei. Segundo, porque a própria CLT tem previsão própria. Terceiro, porque é o que você está dizendo, o STJ já simulou isso, não é? Se eu peço 50 mil de dano moral, ganho 10, eu ganhei o dano moral. O dano moral, Exato. eu pedi uma média de 90 horas extras e ganhei 40, eu ganhei o item horas extras, não é? Veja, então, Ainda que não na extensão que eu estava imaginando, mas eu ganhei. exato, Né? A parte reclamada deu causa ao surgimento do processo naquele ponto. é isso que eu queria falar, só porque Né? você falou e chamou a atenção. Não, tá. Deixa eu saudar o Dr. Jean Menezes e também a Silene. Silene é minha ilustre colega, hoje desembargadora, muito amiga. Foi minha professora na, na, na graduação, uma pessoa maravilhosa. Silene, obrigado, tá, pelo prestígio. E aí, voltando aí sim à tua pergunta, eu não vou fugir da sua pergunta, cara. Ah, eu Bem, já. quando nós vamos ter diversas situações, na omissão ontológica, aquela em que o juiz não fala sobre honorários advocatícios, embargos de declaração, e aí não tendo opostos embargos de declaração, ou recurso ordinário também não tendo recorrido uma outra ação. Né? E aí o CPC, inclusive, sepultou essa discussão que anteriormente havia, porque antigamente falava, comeu mosca no processo, você vai comer mosca para sempre. Você não vai receber mais honorários advocatícios. O CPC falou, olha, o juiz falhou. A parte também falhou em não ter provocado, mas a falha do julgador ela foi maior. Consequentemente, vamos permitir o ajuizamento da ação para cobrança apenas dos honorários. E aí suscita um monte de questões. Né? Aonde que essa ação vai ter que ser ajuizada? É na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho? Se for na Justiça do Trabalho, é no mesmo juízo em que tramitou o processo originário ou é de livre distribuição? Vamos ter honorários advocatícios nesse novo processo? Quem deu causa ao surgimento desse novo processo? Você está vendo que uma questão pequenininha ali aflora um monte de questões. E aí, e se for o tribunal que não tiver fixado honorários advocatícios recursais? A lei fala, olha, deve ser fixados de ofício, porque a lei fala, majorará os honorários. Né? E aí, se o tribunal não tiver fixado, cabe o ajuizamento dessa ação autônoma para essa parte dos honorários recursais ou não? É outro questionamento que a gente precisa de sentar para poder responder. E aí uma outra, e aí quanto à fundamentação, a omissão ontológica, eu mencionei, acho que talvez eu tenha respondido, mas na omissão relacional, aquele em que o juiz fixa, mas não fala o porquê, cabe embargos de declaração. O juiz vai ter que responder por que ele chegou a 5% e não a 10%, por que ele chegou em 15% e não a 5%. Né? Temos que estabelecer um capítulo um pouco mais racional quanto aos honorários advocatícios. E o controle que é efetuado pelos tribunais superiores. Nós sabemos que, e você escreveu muito bem na nossa CLT, né? O pessoal que chegou agora, o professor Ricardo foi coautor conosco da CLT processual publicada pela editora TOT o ano passado. Então ele fez comentários sobre recurso ordinário, mas trouxe uma parte de teoria geral dos recursos ali. E ele menciona, como nós sabemos, que os tribunais superiores, a princípio, não analisam fatos nem provas. E na fixação dos honorários advocatícios tem que analisar fatos e provas. Então,
os tribunais superiores, a princípio, não terão condições de dizer se houve um zelo maior ou um zelo menor, se o trabalho foi um trabalho de destaque ou o trabalho no processo foi um trabalho negativo, né? É algo que nós precisamos de construir os recursos extraordinários, recurso de revista, recurso em embargos, eventualmente o recurso extraordinário mesmo. O limite de cognição também dos honorários advocatícios é extremamente restrito, né, Ricardo? Olha, Radson, eu tenho uma opinião aqui, eu vou dar a minha opinião. Eu sei que tem vezes Sim, que... nós estamos querendo ouvir você. O pessoal veio aqui para ouvir você, Não, Ricardo. não. Tem vezes que a gente... mas você me conhece, você sabe que eu dou minha opinião e pronto, né? Uhum. E tenho o maior respeito pelo TST, etc e tal. Mas eu vou te confessar uma coisa com bastante sinceridade. Eu acho, por exemplo, que o dano moral não é tema para o TST. Me desculpe. Me desculpe. Entendeu? Mesmo que se diga que houve ofensa direta ao quinto décimo da Constituição Federal, eu não sei como alguém vai dizer se foi justa a reparação sem olhar o fato. Entendeu? Então, assim, eu sempre disse isso. Não é? Eu sei que, às vezes, a gente tem que, né, em alguma maneira, ter um controle dos tribunais superiores em alguns temas, alguns assuntos, etc. e tal, mas eu compararia a questão, não é? Aproximaria, acho que comparar seria muito forte, mas eu aproximaria a questão aos honorários advocatícios. Não é? Uhum. Veja, e isso já acontece mesmo antes daqueles elementos trazidos pela transcendência, não é? Que torna possível o TST avaliar questões, por exemplo, como hoje o Uber, não é? Porque são decisões que ainda não foram avaliadas por Uhum. aquele tribunal superior, de relações que não foram avaliadas, e isso a transcendência permite que eles efetivamente avaliem. Mas, por exemplo, o próprio dano moral, eu digo a você com bastante tranquilidade que, para mim, de tudo que eu li, eu acho que não deveria ser avaliado pelo Tribunal Superior do Trabalho essa questão, honestamente. Não é? Porque não Entendi. dá para você desprender. Eu não estou dizendo que tem um artigo que fala que você tem que pagar 10 mil e o outro fala que você tem que pagar 100 mil e eu vou ver qual que eu vou aplicar, se ofendeu esse, se ofendeu aquele. Eu tenho que ir no fato. Qual foi o Uhum. dano? Não é? Qual foi o dano? Eu não, E, senão... e é por isso, Ricardo, que nós vamos ficar discutindo sobre honorários por bastante tempo, porque o âmbito de conhecimento do TST é muito restrito. Você fez questão de destacar isso, é muito restrito mesmo. E aí nós vamos ficar no plano dos tribunais regionais. E aí nós temos, por exemplo, honorários na execução. São devidos ou não são devidos? Essa é uma discussão que nós temos. E aí não precisa responder, eu estou apenas fazendo uma chamada para uma live que eu vou fazer com o Dr. Carlos Begales na próxima terça-feira. E aí lá a gente vai discutir. Hoje, o meu recorte com o Ricardo foi atuação, a importância dos honorários advocatícios para a advocacia. E, Ricardo, nós estamos chegando, infelizmente, o tempo passa muito rápido quando é um tema gostoso e mais ainda quando a gente está conversando com uma pessoa extremamente agradável, que conhece bastante o tema e que aí flui de forma natural. Mas nós tivemos algumas participações aqui. A doutora Mércia, que é uma advogada muito atuante aqui em Goiás, falou, olha, quando foi implementada, foi criada a 13467, muita gente aplaudiu a figura dos honorários advocatícios, falando que as empresas teriam ganhos quanto a isso, e ela naquele momento disse que já tinha profetizado, olha, isso vai se reverter para as empresas de forma negativa. E talvez nós tenhamos agora com retorno àquela situação anterior, né, de uma postulação extremamente ampla, porque o corte que o STF talvez tenha estabelecido foi um corte muito alto, mas isso nós vamos às vezes discutir numa outra live, se nós tivermos a oportunidade. E o Ricardo Lopes, o Dr. Ricardo Lopes, ele fez uma indagação extremamente interessante dentro daquilo que eu tinha
entrada, embargar de declaração questionando o porquê de apenas 5% de honorário, ensejaria multa por embargos protelatórios, somente o advogado poderia ser penalizado. Dr. Ricardo, realmente este é um receio, tá? De aplicação da multa por embargo, por um caráter supostamente protelatório. Mas veja só, se houver uma aplicação de multa por isto, isso cai no STF, não tenho dúvida alguma. Por quê? Se chegar ao STF, é lógico, né? Por quê? Porque, veja só, o juiz não fundamenta. Aí você fala, doutor, eu quero que... Explique o porquê, eu quero que fundamente. Ele vem, não fundamenta e aplica a multa que eu acho que multa por embargos de declaração protelatório pode ser até de 9,99, não apenas os 2% do CPC, porque é um recurso previsto na CLT, e a CLT fala, ó, configura má-fé, interposição de recurso protelatório. O que você me diz? Mas deixa, doutor Ricardo, o advogado não poderá ser penalizado, hein? Não, eu vou falar para o Ricardo também, meu xará, né, que fez o comentário. Eu vou dizer para ele o seguinte, falou assim, olha, mas o negócio é tão complexo que, por exemplo, imagine que o Hudson julgue um processo e fale o seguinte, que considerando o zelo, considerando isso, A, B, C e D, eu dou 5% de honorário. O advogado ou a advogada vai dizer assim, quem pensa que é o Hudson para julgar o meu trabalho? Só quem julga o meu trabalho é a OAB. É assim, não é? Então, a gente é o tempo que quer a fundamentação. Olha como é a coisa, né, Hudson? É verdade. O tempo que a gente quer a fundamentação, às vezes ela vem, né? É? Exato. Essa é uma situação, e nós, infelizmente, estamos terminando mesmo. Mas veja só, a lei estabeleceu, ó, tem que analisar o zelo. Então, a lei estabeleceu para o juiz um dever. E aí, é um dever que ele tem que exercitar. É lógico que ele tem que exercitar de forma parcimoniosa. Ele não pode chegar ali e falar, pô, mas que petição inicial, que contestação porcaria. Não é assim. Né? Mas o juiz vai ter que fazer uma análise sobre a conduta. E assim, nós não podemos fugir. Embora a ministra Fátima Nancy Andrighi, em um julgado dela justamente sobre honorários advocatícios, era justamente os honorários ressarcitórios. E talvez um dia nós façamos uma live, Ricardo, somente sobre esse tema, honorários ressarcitórios. Tá? Mas aí ela falando o seguinte, olha, se houver a possibilidade de acolhimento de honorários ressarcitórios, isso vai exigir que o juiz analise a conduta do advogado ali. E ela fala, eu acho que não seria o caso. Então, talvez entremos nesse ponto que você mencionou. Mas, Ricardo, cara, o tempo está passando e já chegamos ao final, acho que até extrapolamos aqui. Cara, mas obrigado demais, tá? Essa live foi muito, muito especial. Acho que o tema dos honorários para a advocacia é um tema extremamente importante, e por isso eu fiz questão de trazer um advogado, que é um advogado amigo, que é um advogado competente, que é um advogado estudioso, para a gente discutir esse tema. Obrigado, Hudson. Eu que devo te agradecer o convite. Você é um querido amigo, não é? Um professor, um pesquisador, e para mim foi uma honra estar aqui com você. Espere logo aí ao nosso Goiás para poder te dar um abraço pessoalmente, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, dizer que foi uma honra. Espero vê-los em breve. Vamos marcando aí algumas lives, a gente vai tratando dos temas mais, digamos assim, ácidos como esse. Vamos sim, vamos programar uma próxima live. O tema de honorários é extremamente rico, né? Por exemplo, nesse livro ele tem 776 páginas, mas 395 foram concentradas em honorários advocatícios, ou seja, mais da metade do livro que eu acabei de lançar foi sobre honorários advocatícios. Tamanha é a discussão, tamanhas são as questões que nós temos em relação aos honorários advocatícios. Ricardo, muito obrigado. Um forte abraço, tá? Fique com Deus. Arielle, abraço para ela. E ao pessoal que esteve conosco aqui, muito obrigado, tá?
vocês que ficaram até o final. Fico extremamente lisonjeado pelas participações, pelas presenças de vocês, sempre enriquecedoras. E logo, logo vocês terão novos convites para assistir e participar ativamente, como fizeram aqui alguns de vocês. Muito obrigado a todos. Ricardo.